Para ele, Zuzi. Vamos, muito boa reportagem. Agora é hora dele, do Roberto Mota. Tem tantos assuntos aí. Roberto Mota com vocês. Boa tarde, Mota. Meus amigos, boa tarde, Emílio. Boa tarde a todos. Boa tarde à nossa audiência. Todos. Posso dar uma esquentada? Claro, lógico. O que você achou do Maduro? Eu queria muito sua opinião aí para contextualizar a visita do Maduro, esse encontro com o Lula, meu querido Roberto Mota. Eu acho que deve ter acontecido um equívoco. Provavelmente quem convidou o Maduro não deve ter sido informado sobre quem ele é, sobre a história da Venezuela, né? Porque o Maduro e a turma dele simbolizam tudo o que o pessoal que está no poder aqui não gosta, né? É só para lembrar, o Maduro é herdeiro do Hugo Chávez. Vocês sabem o que o Hugo Chávez era? Ele era um militar que tentou dar um golpe na Venezuela em 1992. Hugo Chávez era golpista. A última vez que eu verifiquei, golpista era a coisa mais odiada pelo governo atual, né? Pois é, né? Deve ter acontecido algum mal-entendido, porque o Maduro, nas eleições de 2018, as eleições foram acusadas de terem sido fraudadas lá na Venezuela. A Organização dos Estados Americanos aprovou uma resolução dizendo que o Maduro era considerado ilegítimo como presidente da Venezuela. Então deve ter acontecido algum mal-entendido, né? E foi recebido com continência, hein? Sabe que nos Estados Unidos ele é Tapete acusado vermelho. de... 15 milhões. Não, e é acusado 15 de milha. narcotráfico. Sim, lógico. 15 milhões. Não, e a situação já tá boa com os Estados Unidos, ainda ele faz isso, traz o cara que é procurado lá, legal. Total. Mota, você sabe que o consórcio não deu muito o negócio que aconteceu lá na Espanha. Na Espanha, a esquerda tomou uma calacrada lá, não saiu nada aqui, né? Perderam lá em todo lugar, Pedro Sánchez vai pedir vai pedir novas eleições lá, porque, porra, a direita levou tudo, né? Como é que você vê isso aí, hein? Eu acho que isso faz parte de uma onda, né, Emílio, que está começando e que eu tenho certeza que vai varrer o mundo, porque é uma reação à perda total de controle dessa turma da esquerda radical, que começou a adotar as pautas, assim, cada uma mais maluca do que a outra. Então as pessoas estão se dando conta de que isso é uma insanidade, não vai chegar a lugar nenhum, está colocando o Ocidente à mercê da China, da Rússia, e vai acontecer uma reação no mundo inteiro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, ô Mota, você acha que esse negócio de extrema-direita ainda cola? Porque não existe direita normal, né? Nunca teve um candidato que o consórcio ou qualquer conglomerado de mídia fala um candidato direitista, sempre ultradireita, sempre direita absoluta. Não, é ultrafascismo. Isso, ultrafascismo. Nem o Hitler, se o Hitler ouvir isso, ele fala, opa, vocês estão loucos? O cara vai ser melhor que eu. Vai ser melhor que eu? Esse título eu não tenho. Você acredita, Mota, que os caras... Agora é ultrafascista. Eu acredito, Emílio, porque a maioria das pessoas que produzem essas manchetes nunca teve um entendimento básico sobre política, né? Sobre o que é esquerda e direita. Se você parar para olhar, o que é a direita? A direita é composta por conservadores, liberais e libertários. O que une a direita como um todo? É a defesa, principalmente a defesa do indivíduo contra o poder do Estado. A bandeira principal da direita é a liberdade. Então a gente quer um Estado pequeno, que cobre pouco imposto, que não se meta na nossa vida e que deixe a gente viver a vida do jeito que a gente quer, inclusive que deixe a gente ter armas, se a gente quiser, para se defender. Isso é tudo o que o fascismo e o nazismo odeiam. O fascismo e o nazismo, que são chamados de extrema-direita, eles não têm nada a ver com conservadorismo, com liberalismo ou libertarianismo. Então, o que se convencionou chamar de extrema-direita não tem nada a ver com direita. Então, quando você estuda isso, você vai ver, você descobre várias coisas, né? Você descobre que nazismo é a abreviação do Partido Socialista Nacional Alemão. O grande economista Hayek já dizia isso. O nazismo é a variação alemã
do comunismo. Então, essas ideologias totalitárias, o comunismo, o socialismo, o fascismo, o nazismo, elas são mais ou menos a mesma coisa, né? A diferença entre elas é que o comunismo, ele mata você em nome da classe, o fascismo mata você em nome da raça. Para quem morre não faz diferença nenhuma. Então, quando a maioria das pessoas que faz essas manchetes, que fala que confunde, né, qualquer partido de direita que ganhe uma eleição, é chamado de extrema-direita. Quando, na verdade, extrema-direita não tem nada a ver com a direita. Se você for olhar com cuidado, extrema-direita tem muito mais a ver com extrema-esquerda do que com o pensamento de direita. Então, mas você não acha que o cara que eles chamam de extrema-direita, porque o que acontece o quê? Na Europa, por exemplo, é um bloco, correto? Exato. Então, quem pede mais autonomia, o país que pede mais autonomia, que não quer participar daquele... do bloco. Eles falam, esse é nacionalista, então, sendo nacionalista, ele é fascista ou ele é ultradireita. Por quê? Porque ele quer ter autonomia dentro do país dele. Não sei, também não sei. Por que você acha que virou isso? Você acha que é só a imprensa que coloca isso ou é um pensamento que eles falam de globalista, né? Que é o pensamento globalista. Se você não está nesse pensamento, você é ultradireita, é isso? É isso aí, Emílio. É um processo de ocupação da cultura e das universidades que acontece no mundo inteiro já há bastante tempo. E tem duas origens isso. Uma é um grupo de filósofos americanos chamado a Escola de Frankfurt, que imigrou para os Estados Unidos no início do século XX e levou com eles esse pensamento, uma forma de pensar chamada de teoria crítica, né? A teoria crítica, tudo que você examina, você critica, tudo está errado, tudo tem que mudar, tudo tem que ser revolucionado. E a outra é o pensador Antônio Gramsci, que é um pensador marxista italiano, que dizia que a revolução não se faria mais com armas, se faria com a ocupação da cultura. Então, vamos tomar a cultura. Então, ao longo do tempo, né, as pessoas que tinham pensamento liberal e conservador negligenciaram um pouco esse aspecto da cultura e as universidades foram tomadas. Hoje existe uma hegemonia, isso é no mundo inteiro, né, do pensamento de esquerda nas universidades. Isso influencia a cultura. Agora, as pessoas comuns, majoritariamente, elas têm um pensamento que é uma mistura de pensamento conservador com pensamento liberal. Se você para uma pessoa na rua e perguntar a ela, você acha que você deveria ter o direito a ter uma arma para se defender se um bandido entrar na sua casa? 90% das vezes a pessoa vai dizer, claro, eu quero ter esse direito. Se você perguntar a maioria das pessoas, você é a favor da liberação da cocaína, da heroína, do crack, da maconha, para pegar um assunto que vocês estavam falando, né? A maioria vai dizer que é contra. Eu duvido você encontrar um pai de família ou uma mãe de família que more numa comunidade, que trabalhe como porteiro, motorista, faxineiro, duro para sustentar os seus filhos. Eu duvido você achar uma pessoa dessas que seja a favor da liberação da maconha. É impossível. Pega as pessoas que moram em volta de uma Cracolândia. Pergunta qual delas é a favor da liberação das drogas. A maioria das pessoas que defendem essas bandeiras de liberação das drogas estão essa forma de pensar radical, que tudo tem que ser mudado, né? E é a turma que a gente sabe que é, em grande parte, de extrema esquerda. Então, mas esses caras que estão nos meios de comunicação, né? Por exemplo, você pega maconha, o cara já fala, isso aí não é nada, isso aí que a gente sempre está ouvindo, desde os anos 60, né? Desde os anos 60, esses caras que estão na televisão, no jornal, tudo canhoteiro. Certo. Tudo canhoteiro. Qualquer cara que fez universidade tem a canhota no seu coração. Se formou com lápis esquerdo. Porém, o mundo mudou muito, as coisas mudaram, teve muito, muito direito social, custa muito caro. Na Europa, você vê, está custando muito caro isso para eles. Então, eles estão meio perdidos nessa história. Só que eles continuam com a mesma narrativa. E aí você fica completamente perdido. Olha só, presta atenção numa coisa. Eu
durante a minha vida, quando eu era garoto, fumar cigarro era uma coisa comum. Inclusive, a entrada na vida adulta você fazia através do cigarro, né? Ao longo da minha vida, eu testemunhei a demonização do cigarro. Fizeram-se campanhas dizendo que o cigarro fazia mal para a saúde, acabaram com a propaganda de cigarro. Lembra que antigamente tinha propaganda de cigarro? Acabou, os maços passaram a ter aquelas advertências, então se criou a cultura de que fumar é ruim e faz mal. Nesse mesmo período, se criou a cultura de que maconha não faz mal, de que maconha é uma coisa descolada, é orgânica, é saudável. Agora, a maconha, ela no baseado, ela é um cigarro que tem, no mínimo, as mesmas propriedades. Tem alcatrão, tem aquelas substâncias tóxicas todas que o cigarro tem. Por que o fumo de tabaco foi demonizado e o fumo da maconha foi glamorizado? Qual é a explicação para isso? É verdade. E vou dizer uma coisa para você, não tem coisa mais feia que maconheiro velho. Não combina. É a coisa mais maconheiro horrorosa. De topsider. É a coisa mais horrorosa. O cara usa gravata borboleta. O cara usa aquela camisa polo. Lacoste. Isso, uma maconha. Eu falo, não combina. Não dá. Pra quem tem 16, 17 anos que não sabe direito. Compra uma vespa, uma lambreta. Não funciona. É muito triste maconheiro velho. Eu fico com vergonha dos meus amigos que são maconheiros velhos. Que isso, deixa o Gabeira quieto. Não, é feio. É feio demais. É pra molecada. Ô Mota, que mais? Que mais vocês querem saber? Que eu queria... Erdogan, né? O Erdogan... O Erdogan levou. Ele tá, acho que mais de 20 anos no poder, Mota. E ele levou lá na Turquia e foi uma votação apertada. Parece que o pessoal da esquerda não é muito pró dessa alternância de poderes, né? O cara entra e só sai na marra, né? O que você achou do resultado? Você acha que a eleição por lá foi tranquila? O que você acha que foi a mensagem do povo? A Turquia é um caso complicado, né? Porque a Turquia já foi uma época parte do Império Otomano, né? Um império que durou vários séculos, e ali existe uma tensão que existe em vários países árabes entre a vida civil e a tentação permanente de se impor um regime com orientação islâmica, né? Então, é um país difícil. Eu não tenho uma resposta pronta ali para a Turquia, não. Mas essa tendência da esquerda de querer se perpetuar no poder, sabe? Isso não é coincidência. Isso faz parte da própria filosofia de poder da esquerda. A esquerda, ela reivindica o monopólio da virtude e da verdade. Faz parte do pensamento do esquerdista acreditar que a maneira dele ver as coisas é a única correta e que todas as outras não têm sequer o direito de existir. E esse é um dilema das democracias. Tá? É interessante você se perguntar como é que a democracia pode permitir que existam dentro dela forças políticas cujo objetivo é chegar no poder e não deixar mais ninguém chegar no poder, né? Esse é um dilema de todas as democracias. Vamos voltar para o Brasil, que o Dallagnol esteve aqui presente. O Dallagnol? Dallagnol. Esteve. Tá abatido o Dallagnol. Agora parece que vão atrás do Moro, uma indicação do Lula aí. Você está sabendo, acredito eu, dessa história. Queria que você contasse para a gente quais são os próximos passos para o Moro e se o Dallagnol, você acha que dá para reverter essa história? O caso do Dallagnol é de prognóstico difícil. A pergunta que a gente tem que fazer é se o Congresso vai comprar essa briga. E talvez se o Congresso tivesse comparado a briga no caso Daniel Silveira, nunca tivesse acontecido um caso Dallagnol. O caso Daniel Silveira, o Congresso deu o aval para a perda de mandato do Daniel Silveira. O caso do Dallagnol, tem muita gente dizendo que não, daqui não pode passar. Então o Congresso precisa reagir. A gente só precisa esperar, porque o Congresso tem dado os sinais
uma hora numa direção, outra hora em outra, né? Ele conseguiu barrar algumas coisas ruins que o governo estava fazendo, conseguiu barrar aquela tentativa de destruir o marco do saneamento, mas aprovou o arcabouço fiscal, o calabouço fiscal, que é uma coisa, é uma sentença de que as despesas do governo vão subir ano após ano e de que agora vai começar uma busca desenfreada por arrecadação. Então, eu acho que esse Congresso tem uma chance de entrar para a história. Vamos ver se a maioria dos parlamentares vai querer aproveitar essa chance. Boa. Mas a turma, teve um deputado já disse que não vai no ato para o Deltan para não provocar o Alexandre de Moraes. Você acha que tem gente que vai ter essa coragem ou não? Morgado, eu acho que medo, receio é um sentimento comum para todo mundo, né? A gente nunca imaginou que fosse viver num país onde os humoristas teriam medo. Eu acho que isso, para mim, não há nada mais descritivo do momento que a gente vive do que isso. Quando os humoristas têm medo de contar uma piada e sofrer consequências graves, imaginem os deputados. Mas humorista frouxo, né? Humorista frouxo. Pois é. Não coloca todo mundo no mesmo balaio aí, não. É isso aí. Não dá opinião, deixa eu só fazer atrás. Só fazer um break rapidinho. Boa. Já a gente volta aqui na programação da Jornal. E hoje presença ilustre. Rogério Marinho já tá aqui no estúdio daqui a pouquinho. Só fazer o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldo. Você não acha que é frouxo o humorista? Humorista frouxo? Hein, Mota? Emílio, cada um sabe onde ele aperta o calo, né? Eu acho que é uma situação para alguns completamente inédita. Porque eu vou dizer aqui o que eu estou vendo acontecer, né? Apesar de nós termos dito durante muito tempo o que ia acontecer, muita gente não escutou nada do que a gente disse. Sim. Achou que era coisa de reacionário, né? Da extrema-direita. Agora... Como é que era? Ku Klux Klan? Jovem Clã. Lembra disso aí? Sim. Lembro. Então, essas pessoas que são a minoria, agora estão levando um choque de realidade que jamais imaginaram que iam levar, né? Mas a grande maioria dos brasileiros entende muito bem o que está acontecendo. Quando eu converso com as pessoas na rua, eu fico até surpreso, porque eu nunca vi o povo brasileiro entender tanto de política. Sim. Saber tão bem o que está acontecendo. Mas, Mota, o que adianta a turma entender se ela tem medo de, na hora que precisar, manifestar? Porque, voltando àquele lance, 8 de janeiro foi um recado dado para a população para que não saiam às ruas, porque senão as consequências vêm. E isso serve também para os parlamentares agora, que é o caso do Deltan, para os comediantes, que é o caso do Léo Lins. E aí agora, vai escalando, vai chegar onde isso aí? Até onde? Morgado, a história não se desenrola segundo um plano pré-determinado. Então, se você for lembrar, volta no tempo para 2014. A gente não tinha a mínima ideia do que ia acontecer no futuro. Sim. Você jamais diria que um presidente de direita seria eleito. Tá? Então, é impossível prever o que vai acontecer daqui para frente. Eu só acho que a impressão que eu tenho é que quando você vive num país de mais de 200 milhões de pessoas, onde a grande maioria agora tem acesso à informação, sim, é impossível você voltar no tempo. É impossível você voltar para 20 anos atrás, onde a maioria das pessoas não sabia nada de nada. Então, é impossível prever o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu não sou pessimista. Eu acho que, embora as condições hoje sejam muito ruins, o momento seja muito difícil e muita gente esteja desanimado e com medo, eu acho que, e aí eu vou falar aqui com muito cuidado, o Brasil está passando por um aprendizado. Como eu disse, tem muita gente que achava que isso não ia acontecer nunca, agora está vendo as coisas acontecerem e está aprendendo. E esse aprendizado não vai ser perdido.
uma hora ou outra, isso vai produzir um resultado. Boa. Mas o ruim, né, Mota? O ruim é a gestão do PT, que é ruim, né? Os caras são ruins. Os caras são ruins. Com força. Mas eles são ruins. É ruim. A gestão. É dureza. Não é, professor? Falar mais uma vez, é ruim. Você também? Você não esperava isso, né? Você não esperava isso, professor. Esperava. Mas é ruim. Então, eu, na verdade, acho que todos Você não esperava ser tão ruim. Alguns são piores. Você não esperava. Você não esperava ser tão ruim. Eu que cunhei o nome Carreta Furacão, porque eu já sabia. É ruim. Sei. É ruim. Carreta Furacão. Mas é ruim de doer. É ruim de doer. Porque é tudo papo furado. Sim, tudo muita promessa. Esse negócio de mulher. Nem promessa tem. Deixa eu falar. Esse negócio de mulher, de índio, de minorias. Cadê? É tudo um papo furado. É o que o Ciro falou. É tudo uma conversa mole. É o que o Ciro falou. O senhor fala baixinho que no governo Bolsonaro tinha mais mulher que no do... É tudo papo furado. Isso aí é a conversa mais furada que existe, esse negócio das minorias. Vamos proteger. Protege ninguém. Exato. É a turma Protegem dele. eles. É isso aí. É a Eles turma são dele. protegidos Já vão entre dar um eles. chute na Marina, já vão chutar todo nem mundo. no churrasco Fica chamaram só aquela também. turma e acabou. vegano. E o churrasco, né? Eu queria até falar pro Mota. Eu queria fazer uma nem pergunta promessa, pro Mota sobre o churrasco. Mas eu preciso... Ó quem tá lá. Precisa? Convidados. Então de tá lá. altíssima categoria. Olha lá, ó. É ao vivo? É. Olha só. Olha, Que bonito, hein? Procurado internacional. Sobre as reservas de ouro da Venezuela. As reservas de ouro da Venezuela. Eu fiquei sabendo que a Venezuela tinha uma reserva de 31 toneladas de ouro em Londres e que essa reserva de ouro, ao invés de ser colocado sob a guarda do governo da Venezuela, foi colocada sob a guarda do Guaidó. Esse é um Pinóquio também. É sempre a culpa de outro. É, lógico. Muito bem. O que mais que nós vamos? Vamos para o nosso convidado de altíssima categoria. Delari, por que você está tão guarda de trânsito? Ele tá sem botinha nós hoje. estamos no break ainda? Estamos. Então vamos agradecer a presença ilustre, encantadora do Mota. Obrigado, viu, Mota, pelo papo. Sempre é muito bom o papo com você aqui, conversando aqui com o nosso querido Roberto Mota. Nas redes é Roberto Mota com 2 T's oficial. Perfeitamente. Obrigado, Mota. Boa sorte para você aí. Tchau, tchau. Boa sorte para nós.